Espírito, Espírito Santo, vem manifestar tua glória hoje aqui. Espírito Santo, vem manifestar tua glória hoje aqui. Espírito Santo, tu és bem-vindo, tu és bem-vindo neste lugar. Vem habitar, Espírito lindo, tu és bem-vindo, tu és bem-vindo neste lugar. Vem habitar. És bem-vindo, Senhor. Cante, Espírito Santo. Espírito Santo, vem manifestar tua glória hoje aqui. Espírito Santo, vem manifestar tua glória hoje aqui. Espírito Santo, tu és bem-vindo, tu és bem-vindo nesse lugar. Vem habitar, Espírito lindo, tu és bem-vindo, tu és bem-vindo nesse lugar. Vem habitar, Espírito Santo, tu és bem-vindo, tu és bem-vindo nesse lugar. Vem habitar, Espírito lindo, tu és bem-vindo, tu és bem-vindo nesse lugar. Vem habitar. És bem-vindo aqui, oh Santo Espírito, oh Santo Espírito, oh Santo Espírito, oh Espírito Santo, tu és bem-vindo, tu és bem-vindo neste lugar. Vem habitar, Espírito lindo, tu és bem-vindo, tu és bem-vindo nesse lugar. Vem habitar, Espírito Santo, tu és bem-vindo, tu és bem-vindo neste lugar. Vem habitar, Espírito lindo, tu és bem-vindo.
nesse lugar, vem habitar. Na Palavra de Homem de hoje, eu quero trazer para você um tema extremamente importante. Quando eu trabalho com as empresas, como coach executivo, etc., às vezes as pessoas vão trazendo para mim as situações, os problemas, relacionamentos, às vezes questões pessoais, às vezes questões de equipe e assim por diante. E em todas elas, todas as empresas e todas as pessoas, eu sempre vejo o mesmo problema. Sabe qual é? Falta de comunicação. Falta de comunicação. Eu quero falar um pouquinho com você sobre comunicação. George Bernard Shaw, um dramaturgo, um ativista político, que morreu em 1950, ele disse uma frase fenomenal. Ele disse assim: o maior problema na comunicação é a ilusão de que ela já aconteceu. Eu acho que eu falei e eu acho que você entendeu. E pronto. Essa ilusão, ela gera um monte de problemas. Como é que a gente entende isso? Em primeiro lugar, eu preciso entender que comunicação é um grande desafio. Por que é um grande desafio? Você sabe que na teoria de comunicação, você tem alguém que fala, é um emissor, e você tem alguém que recebe aquela mensagem, é o receptor. Então eu tenho o emissor, o receptor. Mas entre essas duas pessoas, né, existe o que se chama de ruído da comunicação. Esses ruídos é que atrapalham a boa comunicação, porque eu não sei se aquilo que eu estou dizendo é o que você está entendendo. Aquilo que você está entendendo foi realmente o que eu disse. Quantas e quantas vezes pessoas que após uma palestra minha, uma pregação, um ensino bíblico, alguma coisa, a pessoa diz assim: pastor, olha, você disse uma frase ali que eu fiquei impressionado, viu? Quando você disse tá. E eu fico pensando e fico olhando para a pessoa e dizendo: meu Deus, eu não falei isso. Da onde que essa pessoa tirou isso? Ela interpretou aquilo que eu estava falando, né? Tirou ou do contexto ou coisa parecida, ou era algo que estava dentro dela, né? E ela encontrou ali uma oportunidade de expressar aquilo. Eu falei sobre ruídos da comunicação. O que são ruídos da comunicação? Os ruídos da comunicação, eles podem ser catalogados em várias áreas. Por exemplo, ruído físico. O que é um ruído físico? É um barulho. Eu estou conversando com você, alguém toca a buzina. Eu estou conversando com você e alguém está ouvindo uma música alta e assim por diante. É um ruído físico. Podem ter ruídos fisiológicos. Eu estou conversando com você e dali a pouco me dá uma dor de cabeça ou me dá uma dor de barriga, né? E eu já não estou legal e como é que eu vou me comunicar? Eu não me comunico bem. Eu posso ter um ruído psicológico. Estou chateado, estou com medo, estou preocupado, estou ansioso. Eu posso ter um ruído semântico. O que é um ruído semântico? A palavra que eu estou dizendo, eventualmente você está entendendo outra coisa. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estava uma vez conversando com uma pessoa e eu estava fazendo ali uma leitura do relatório Birkman, com o qual eu trabalho, e aquele relatório é um relatório de autoconhecimento, e eu disse assim para aquele rapaz: olha, nessa área você é muito assertivo. Ele falou: eu sou mesmo, viu? Eu erro pouco, eu nem gosto de errar. Mas assertividade não é errar ou não errar, não é acertar, é assertividade. Assertividade é convicção. Uma pessoa assertiva é uma pessoa que tem convicção, que ela está falando de alguma coisa, ela sabe sobre o que ela está falando e ela é firme naquilo. Isso é assertividade. E aí eu expliquei para ele. Isso é um ruído semântico. Eu falei uma palavra, a pessoa entendeu aquela palavra, ouviu aquela palavra e entendeu completamente diferente daquilo que eu estava falando. Então, é um desafio muito legal a comunicação. Eu digo muito legal para não dizer que às vezes é desesperadamente difícil, né? Mas é assim. Por exemplo, como pastor, muitos anos ministrando para público absolutamente heterogêneo, eu tenho ali gente que conhece a Bíblia, eu tenho gente que não conhece a Bíblia, eu tenho gente que está chegando agora, eu tenho gente que é culto, muito culto, tem gente que não sabe quase ler e escrever, e
quando você transmite aquela mensagem, que difícil é você saber que aquela mensagem está chegando ali, com todos esses ruídos que existem dentro de uma boa comunicação, não é? Então, alguns conselhos que eu te dou. Primeira coisa é a seguinte, toda vez que você for conversar com alguém, faça um esboço, ainda que seja mental, sobre o que é que você vai falar. Certo? Vou conversar com meu filho. Qual é o assunto? O assunto é que ele precisa obedecer mais à mãe dele, que ele está desrespeitando a mãe. Então faça um esboço na mente. 1, 2, 3, o que eu quero dizer? Filho, senta aqui, querido, vamos conversar. Olha, em primeiro lugar, é importante que você veja isso, 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 e isso aqui também, isso aqui também, isso aqui também. Ou seja, você vai ser mais claro na comunicação. Tem gente que fala. Pode falar, às vezes, frases e frases e frases. E você olha e fala assim, o que essa pessoa está falando? Não estou entendendo nada. Porque só falou, juntou palavras. Né? Eu posso brincar com você aqui, por exemplo, agora, criando frases aqui que você não tem a mínima ideia. Eu vou dar um exemplo, tá? É um exemplo, pessoal, é um exemplo, uma brincadeira. Eu posso chegar para você e dizer assim, olha, veja bem, a vida, todos nós que vivemos, né, a vida é extremamente importante e em toda esse posicionamento da nossa existência humana, dentro dessa humanidade, né, com a qual nós convivemos, dentro desse mundo todo, em todos os planetas, não existe algo assim tão maravilhoso. Gente, o que você está falando, filho? O que você está querendo dizer? Não é assim que a gente fala? Seja claro. Você quer falar sobre alguma coisa que não vai bem? Fale sobre aquilo, mas sempre nutrindo com palavras boas, palavras positivas. Mas vá direto ao assunto. Diga o que é que está acontecendo. Diga o que é que você quer. Tá certo? Você vai chegar, vai pedir alguma coisa para alguém? Não fica tentando justificar, criar uma... O quê? Quanto custa? Como é possível? É sim ou não? Então, seja claro na comunicação. Esse é um ponto importante para a gente vencer os ruídos. Lembra dos ruídos? A gente vence os ruídos sendo mais claro. Por exemplo, a Bíblia diz que a gente deve mesclar verdade com amor. Né? A Bíblia diz que, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros, mas seguindo a verdade em amor. Eu li Efésios 4:25 e Efésios 4:15. Juntei esses dois versos para mostrar. A verdade precisa ser dita com clareza, mas com amor. O amor ajuda com que a verdade chegue no lugar sem ofensas, sem criar uma situação de animosidade, um problema qualquer, uma briga qualquer. Né? Outra coisa que é legal na comunicação é o seguinte, construa pontes na comunicação. Né? O que é ponte? Ponte é algo que nos une. Nos une, tá certo? Por exemplo, eu gosto de esporte, mas eu não sou torcedor, eu não acompanho. Então, se você chegar para mim e falar assim, poxa vida, pastor, você sabe que não sei o quê, porque o Palmeiras, porque o São Paulo, porque o Botafogo, porque o Vasco, eu vou ficar olhando para você assim, dizendo assim, eu sei o que você está falando, mas eu não estou dentro desse assunto. Porque eu não acompanho, eu não tenho informações, eu não sei nem quem é o técnico do time que eu digo que eu torço. Não sei nada. Né? Nossa, você é um alienado. Não, eu não me interesso por isso. Procure alguma coisa que me interessa. Ponte é isso, você pega alguma coisa que interessa para o outro e constrói um relacionamento, uma ponte de possibilidades ali e começa a conversar. E isso tem que passar por uma coisa chamada empatia. O que é empatia? Qual que é a diferença de simpatia e empatia? Uma pessoa simpática é uma pessoa agradável, mas uma pessoa empática é uma pessoa que se preocupa com o outro. Isso é diferença fundamental. Empatia é quando você coloca o chapéu do outro, quando você coloca o sapato do outro, quando você sente no lugar do outro ou procura se aproximar daquilo. Então, para criar pontes, eu preciso ser empático. Você já percebeu que tem gente que quando fala, numa conversa, em qualquer lugar, a pessoa só fala dela? Já percebeu isso?
Ela só conta dela. Ela sempre tem uma história para contar. Ela não é empática com o sofrimento do outro ou com a alegria do outro. A Bíblia diz assim, ó: chorai com os que choram, alegrai-vos com os que se alegram. Isso é empatia. Não só chorar com quem chora, mas se alegrar com aquele que se alegra. Isso é empatia. Então, numa boa comunicação, eu preciso prestar atenção no outro e não em mim. Toda vez que eu converso com uma pessoa e a pessoa só fala dela, só conta a história dela, só não sei o quê, eu desligo. Não tem liga. Eu desligo. Eu e você, e todo mundo faz isso. Né? Porque é um monte de conversa. Então, por exemplo, em Jó, capítulo 6, versículo 14, diz assim: ao aflito deve o amigo mostrar compaixão, a menos que tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. Se você ama Deus e teme a Deus, você mostra compaixão, empatia. Compaixão é empatia. Né? Um outro aspecto, uma outra solução legal para uma boa comunicação é você saber o que o outro precisa. O que é importante para o outro. Né? Ligado a essa questão de empatia. Olha só essas frases. As pessoas ouvem o que querem ouvir. Nós todos somos seletivos. As pessoas ouvem o que querem ouvir. Quando as pessoas ouvem ou leem, estão o tempo todo filtrando o conteúdo de acordo com as suas necessidades. Se você conhece essas necessidades, você terá a atenção da pessoa e vai inspirar alguma ação. Então, saber o que o outro precisa é fundamental. E como é que eu sei o que o outro precisa? Faça perguntas. Tem gente que sabe fazer perguntas de uma maneira muito legal e tem gente que não sabe fazer pergunta nunca, porque só fala dela. Ela não se interessa pelo outro. Não é? Eu me lembro que quando nós chegamos do Canadá, algumas pessoas que sabiam que a gente tinha vivido lá quase 5 anos, como família, etc., a gente se encontrava, a gente precisa se ver, a gente precisa se encontrar, e a gente falava, então vamos tomar um lanche, bacana. Aí sentava para bater papo e tal. Sabe o que a pessoa fazia? Ela falava dela o tempo todo. Dizia que a nossa conversa era para eles saberem como que tinha sido a nossa vida, o que a gente tinha passado, os perrengues que nós passamos lá fora, as dificuldades. Não perguntavam, porque não interessa. Não interessa. E essa é a maioria das pessoas. Então faça perguntas. E aí, como é que está? E aí, como é que tem sido? Como é que vocês têm enfrentado essa questão da educação durante a pandemia? Como que você tem feito com o seu trabalho? Como que você tem trabalhado em home office? Como que isso tem afetado a sua vida ou gerado coisas boas? Né? Que oportunidades você tem encontrado na sua vida? Faça perguntas sobre o outro, porque aí eu sei o que o outro precisa. A minha comunicação vai ser muito melhor. Faça perguntas, entenda o que está acontecendo. Eu quero mostrar para você, aqui no nosso vídeo, uma coisa muito legal. Um psicólogo chamado Albert Mehrabian, ele fez um estudo que ele chamou de os elementos da comunicação social, ou pessoal, os elementos da comunicação pessoal. E ele dividiu uma comunicação em 3 grandes blocos. 3 blocos. O primeiro bloco é a escrita, as palavras. O segundo bloco é o tom de voz. E o terceiro bloco é a linguagem corporal. Antes de eu colocar o gráfico aqui na tela, com a resposta dele, não é, com o que eles fizeram, eu quero fazer uma pergunta para você. Do 100% de uma boa comunicação, 100%, quantos por cento você acha que é relativo às palavras? Palavras, mas não é palavra falada, palavra. A palavra em si, que pode ser escrita. Quantos por cento você acha que é o tom de voz? E quantos por cento a linguagem corporal? Veja aqui no nosso gráfico que o que a gente tem é 7% relativo às palavras, 38% o tom de voz e 55% a linguagem corporal. Então olha só. Hoje em dia, o que as pessoas usam muito?
celular, certo? E aí elas pegam no celular, WhatsApp ou o que seja, e elas discutem problemas através do texto. Quantos por cento de comunicação elas estão dando aqui? 7. De 100%, 7%. Então o que a gente usa para texto? Fatos. Nunca discuta problema, nunca diga eu estou chateado com você, nunca. Agora, você quer um pouquinho mais de comunicação? Junte as palavras com o tom de voz. O que vira? Telefone. A pessoa não está me vendo, mas ela está ouvindo o que eu estou dizendo, então eu estou juntando as palavras com a maneira que eu estou falando. Ok? Aí eu tenho 45% de comunicação. Mas você quer realmente comunicar da melhor maneira possível? Ou é videoconferência ou é pessoalmente. Por quê? Por causa das microexpressões faciais, por causa da maneira como eu me expresso, como eu levanto as mãos, como eu mexo, como eu me assento, como eu ando e assim por diante. Isso é extremamente importante numa comunicação. Então tome muito cuidado, principalmente você que é jovem. Vocês gostam de usar texto, né? E hoje em dia não estão nem usando texto, estão usando emojis, estão usando letras que simplesmente querem dizer alguma palavra, né? Que tem uma pessoa da minha idade leu uma mensagem dessa da meninada aí, eu não vou entender nada, porque eles comem tudo, as palavras, etc. Então você imagina a dificuldade que nós estamos tendo no mundo hoje sobre uma boa comunicação. Uma dificuldade imensa. Porque um não está entendendo o outro achando que está. Lembra daquela frase? A ilusão da comunicação, né? Ela está acontecendo. Por quê? Porque eu falei. Uma vez um rapaz disse assim para mim, eu estou com um problema assim, não sei o quê, com a minha noiva, porque a gente está discutindo uma questão de tal, não sei o quê, de um dinheiro que emprestamos, blá, 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 blá. Eu parei, só um minutinho, deixa eu só te fazer uma pergunta, desculpa. Como é que vocês estão conversando? Disse, não, pelo WhatsApp. Eu falei, estragou tudo. Falei, nunca faça isso. Ou pega o telefone, eu chamo essa menina e vai conversar com ela pessoalmente. Deixa ela olhar para o seu rosto, olhar para os seus olhos. Escrever por WhatsApp que você não tá que você está chateado, que não está chateado, que o pai dela, que o vô dela. Não faça isso, absolutamente nunca. Então, uma boa comunicação, o que a gente precisa é aprender a ouvir. Lembra que eu falei que tem gente que só fala e não sabe ouvir? Né? Tem um ditado popular que diz que quem fala muito dá bom dia a cavalo, né? Quer dizer, é uma frase feia, mas é para dizer que a pessoa não pensa, né? Vai dar um bom dia para um cavalo, o cavalo não vai responder. Porque a pessoa só fala. Aprenda a ouvir. Olha o que a Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, versos 19 e 20. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Pronto para ouvir. Deus te deu 2 ouvidos, ouça. Não tenha pressa em achar que você vai estar comunicando porque você está falando. Aqui eu estou falando direto porque esse é o objetivo. Eu estou dando uma palestra. Mas numa conversa, aprenda a ouvir. Vamos fazer isso? Vamos orar? Eterno Deus, em nome de Jesus Cristo, pedimos que cada um de nós, Senhor, consiga colocar em prática esses conselhos tão importantes para que a gente comunique corretamente em nome de Jesus. Amém e amém. Você acabou de participar de mais um encontro Palavra de Homem. Tudo que nós queremos é que os homens sejam homens de verdade, cristãos sérios, comprometidos com Deus para que esta sociedade seja diferente. Mas a nossa mensagem não é só para homens, é para todo mundo. E nós queremos que você sempre fique ligadinho aqui conosco. Acesse o nosso site, palavradehomem.com, e ali você vai ter muitas informações importantes de como que você encontra, inclusive, os encontros já gravados no YouTube. Que Deus abençoe a sua vida. Continue sempre conosco. Espírito,
Espírito Santo, vem manifestar tua glória.